Hoje no Magic Florida Experience vamos conversar com a Bianca Links, consultora de marketing. Escreveu um livro sobre marketing especializado em real estate, corretores, construtoras e realtors nos Estados Unidos. E aí, Bianca, Legal, prazer em gente. tê-la aqui com a gente. Eu que estou muito feliz em estar aqui com vocês. Maravilha. A Bianca, só pra gente contar um pouquinho da história, que eu acho que vale a pena. Na verdade, a gente tá hoje recebendo a Bianca aqui porque um dia ela acreditou na gente, que a gente ia descobrir alguma coisa que fosse legal pra gente, né, Bianca? Verdade. E ela tá nos auxiliando nesses últimos anos e a gente vem construindo com ela. Então a gente pensou, meu Deus, é ela que a gente tem que chamar. Inclusive, essa nossa ideia do podcast veio da Bianca. Por que vocês não fazem podcast sobre assuntos importantes para os clientes? E a gente acatou e finalmente saiu. E a gente agradece muito a ela. Com certeza, obrigada. E tá muito legal. Eu que agradeço a confiança de vocês no meu trabalho. E tem sido uma aventura trabalhar com vocês, porque eu tenho visto o crescimento de vocês. Não só profissionalmente, porque vocês sempre foram excelentes corretores. Top performance sempre. Mas todo esse outro lado que é o marketing em si. É se descobrir no marketing. É entender a vocação de vocês no sentido de contribuir para quem está assistindo a gente agora, para os clientes que assistem vocês, e tirar o melhor de vocês, a identidade de vocês, a autenticidade. Obrigada. Obrigado. Isso deve ser uma coisa difícil para, vamos dizer, a maioria, né, que já não tem aquele, digamos, facilidade em comunicação. E muita gente fazendo o mesmo, né? A mesma estratégia de marketing, sei lá, de influência, de apresentação de imóveis, que inclusive é uma coisa que a gente... Caminhando imóveis com a câmera, aproximando, ou fazendo outros tipos de vídeos, enfim. O que eu mais percebo, assim, dos nossos clientes, né, dos meus mentorados, é que eles querem copiar o estilo dos outros. E quando eles tentam copiar o estilo de outra pessoa, eles não se sentem bem. E aí eles se criticam e eles sentem que não tá rolando. Então, o que eu sempre busco falar é seja você mesmo e aí se aprecie. Porque é aquela voz, né, crítica, sempre colocando defeito em tudo que a gente faz, que faz com que a gente, às vezes, fique stuck. Então, quando a gente vai descobrindo o que a gente mais gosta de fazer, o que a gente se sente à vontade fazendo, só é possível fazendo. Né? É verdade. Vocês deram take the chance para fazer um podcast e viram que vocês realmente têm essa habilidade. Mas quando eu falo, inclusive, na mentoria, que esse medo de se expor, ele muitas vezes está ligado nessa questão de autocrítica, né, que a gente traz da infância, né? Dependendo da educação, a gente traz essas crenças limitantes. E aí, na mentoria, a gente fala um pouco sobre isso, né? Como superar essa questão dessas crenças, né? E realmente olhar essa contribuição que vocês, né, vão estar dando, profissionais que vocês estão nesse momento aqui, como um serviço, no ato de servir. Então, a gente está aqui a serviço dos nossos clientes, trazendo o que existe de melhor para evitar que eles cometam algum erro, né? Então, eu acho que quando a gente se põe nessa postura de estou aqui para te servir, cai por terra toda essa questão do perfeccionismo, da crítica, se meu cabelo tá arrumado, se não tá, se eu sei falar bem, eu não sei. Porque a gente tá aí só para servir. É um assunto interessante para falar agora com essa vinda da inteligência artificial e de todas essas ferramentas de atendimento mais robótico. E o que você acha disso em relação ao atendimento pessoal mesmo? Hoje, o corretor precisa se tornar uma autoridade e precisa agregar valor para o cliente como um advisor, como um consultant, não só como um mostrador de casas. Que isso é uma coisa que a gente vem pontuando bastante ultimamente, né? Principalmente com o mercado brasileiro, vem clientes entendendo do jeito brasileiro do mercado de imóveis, que é quem apresenta o imóvel, né? Então, o corretor apresenta o imóvel. Então, um imóvel pode estar em várias imobiliárias e o corretor vai em algumas imobiliárias daquele lugar e escolhe uma das casas que estão sendo apresentadas pelo corretor. Aqui não, né? Aqui a gente presta uma consultoria
onde mostrar, né? A gente fala que mostrar a casa, que está disponível para o mercado inteiro. E esse, vou dizer, é a cereja do bolo, é o ponto quase que final no final dessa consultoria que a gente faz com os clientes, né? A presença do profissional, do corretor de imóveis, ela é mais importante, principalmente para evitar problemas que o robô não vai conseguir evitar. Então, é aí que eu vejo a diferença entre qual é o papel do corretor de imóveis na era da inteligência artificial e qual é realmente o diferencial dele. Então, o diferencial, primeiro, claro, é o contato humano. Eu sempre acreditei que o humano gosta de trabalhar com o humano. Porque a gente tem os nossos medos e somente um outro humano vai conseguir, né, address esses medos, digamos assim, regular. né? Isso, exato. E o que eu amo a inteligência artificial é que ela faz com que a gente economize, primeiro, tempo e dinheiro. Então, assim, são 2 tópicos que eu amo trazer para os meus clientes, né? Para fazer com que a vida deles tenha mais paz. Então, essa é a minha missão, é o meu propósito, né? Qual que é o meu propósito? Não é somente que os meus clientes vendam mais. Sim. É porque eu tenho clientes que fazem parte de Million Club, que eles têm um faturamento altíssimo mensal, mas eles não dormem à noite. Então, não faz sentido para mim. E aí custa a saúde, custa a família, tem outros custos envolvidos, Exatamente. né? Tem outros custos. E a inteligência artificial, ela veio... Também concordo com você. Eu não entendo muito, confesso, assim, que o nosso cérebro da inteligência artificial é a Bianca. Através da empresa dela, ela tem nos auxiliado a entender um pouquinho desse mundo, né? Do digital e tal. E você se tornou uma especialista, né? Você tem hoje feito palestras, não só nos Estados Unidos, mas também no Canadá, com imobiliárias, eu acredito que outros segmentos de outras indústrias, mas... E o porquê? Da onde, assim, esse amor pela inteligência artificial? Onde é que veio? Onde é que começou tudo isso? Gente, eu me formei em jornalismo e o meu projeto TCC, né, que é o projeto de conclusão, foi no ano de 2002. Eu conheci computador em 1998, né? A internet, desculpa, o computador foi com 12 anos. Mas o meu TCC foi uma newsletter e eu não tinha professor para me orientar porque ninguém falava de internet em 2002. Então, eu sempre tive essa vocação de buscar, né, saber mais sobre a tecnologia. E, na época, eu criei uma newsletter para a OAB, a Ordem dos Advogados, né? E, desde então, eu sempre gostei de utilizar a internet, né, a tecnologia, porque eu consigo ver os resultados de forma muito mais clara do que, por exemplo, sugerir para os meus clientes fazer TV ou uma revista. Vamos fazer um anúncio numa revista, na revista Veja? Quanto que deu de visibilidade e de resultado e de clientes? Antigamente até dava, né? Hoje em dia praticamente não. Mas é muito difícil quantificar. E eu gosto muito de provar para os meus clientes o retorno do investimento. Ainda existe mídia, quer dizer, impressa, jornalzinho? Existe. E aqui nos Estados Unidos é bastante consumido isso? Assim, a assessoria de imprensa, que é o trabalho que divulga os press releases para os veículos impressos, né? Eles acontecem, mas o que acontece? A mesma versão impressa tem versão digital. E essa versão digital é enviada para database, que é aquela newsletter que vão as notícias. Então, o consumo de conteúdo no digital, ele está muito maior do que o físico. O físico ainda é da geração passada do jornal, que gostava todo, né? Domingo de manhã, ler o jornal da semana. Com o tempo, a nova geração, por exemplo, né, os nossos filhos, a gente sabe que é tudo no celular. Então, eu acredito que com o tempo, por mais que eu ame ler livro físico, entendo, né? Agora, notícia, eu acho que tem muito mais essa questão na internet mesmo. E você mesmo falou que a questão de você conseguir monitorar os números, né? Então. Eu acho que isso que traz essa mais assim, um ânimo até, né? Porque você trabalha com essa área. Mas aí você fez o jornalismo e fez o TCC e aí encantou para essa parte? Então, aí depois disso eu fiz uma pós em comunicação corporativa e participei de uma palestra da Marta Gabriel, que ela é uma estudiosa de tecnologia, e ela falou do iPhone. Olha, já lá. Daquela palestra eu disse o que é o iPhone. E desde então eu venho pesquisando tudo relacionado à tecnologia e marketing, né? Então, como trazer resultados para os meus clientes com a tecnologia. E em 2015, quando a gente se mudou para Orlando, foi quando eu migrei todos os serviços offline para o online. E aí eu me foquei em geração de leads. Então, hoje minha especialidade é lead generation. Então, é geração de lead mesmo,
para o time de vendas poder depois trabalhar e fazer a conversão. É que é isso que a gente aprendeu no começo da nossa carreira. A Keller Williams sempre fala, né, para todos os corretores iniciantes, bate nessa tecla que para o corretor o negócio é fazer geração de lead. Os 3 L's. Listing, Leverage e Lead Generation. Exatamente. Do Gary Keller. Isso aí. Ela deu o livro. Muito bom. Porque, na verdade, é isso, né? E a gente sempre tem... E a gente, assim, você que nos conhece já há algum tempinho, a gente tem esse interesse, que a gente cresce, né? A gente quer oferecer os nossos serviços para outras pessoas, a gente quer trabalhar com as pessoas de uma forma honesta e com ética, enfim. E a gente também tem os nossos clientes, então tem os nossos clientes passados, né? Então a gente também busca tá sempre em contato, e aí você mesmo apresentou ferramentas também pra gente, para que a gente estiver sempre com isso atualizado, né? E eu acho que a gente trabalhando nisso, então, crescer a empresa, que seja nossa de real estate ou outras empresas, e pra gente tem sido excelente, né? O nosso feedback para você é realmente thumbs up, porque tem sido muito bom pra gente. Então, recentemente saiu uma notícia de uma imobiliária em Portugal que utilizou durante cerca de 1 ano um clone. Ele chama de real estate agent mesmo, né? É um corretor que é um clone, é um avatar no website deles, e que durante esse período de experiências, né, o clone vendeu 100 milhões de euros. Eu acho que eu ouvi um negócio desse. Então, simplesmente, eu fiz o teste, eu fui na imobiliária e acessei o clone. Realmente é bem natural o jeito que fala. Então, uma das ferramentas é a ferramenta que eu até ensino no meu treinamento, né? Mas o que eu mais gostei foi que eles utilizaram a aplicação do clone e juntaram a questão do sharing your screen, tipo, compartilhamento de tela, como se fosse um atendimento mesmo. Uau. Como se estivesse fazendo um Zoom. Eu posso ser Pode, com certeza. Então, existem várias ferramentas que eu ensino no treinamento de inteligência artificial. Uma delas é o HeyGen. Essa ferramenta é possível a gente se clonar e colocar um atendimento como se fosse ao vivo, né? No website. Então, o cliente ele vai clicar no botão e vai fazer uma ligação contigo, como se fosse um Zoom. Uau. E aí o cliente vai fazendo as perguntas dele, e falando... E parece real ou o cliente Parece. fica achando que é você mesmo? Não, né? Eu acho que não assim... é para enganar. A gente não chegou no ponto ainda de que a inteligência artificial é 100% parece um humano. Então, alguma coisa dá para perceber, né? Mas para que as pessoas que não... Para aquelas pessoas que não estão acostumadas, passa como sendo um ser humano. E o mais legal é que, assim, eu acho que quando a pessoa está buscando um imóvel, quando ela está procurando alguma coisa na internet, ela quer uma resposta rápida e fácil. E esse período, esse momento da jornada desse cliente de busca de imóveis, ele pode sim ser resolvido por um clone. Sim, e é legal porque ela parece uma pessoa e fala, é o áudio, né, que vai ser respondido, não é pergunta... Exato. E essa facilidade de a pessoa estar no celular, estar no computador e só falar, ela traz essa... É uma facilidade, né? Sim. E uma praticidade. E nesse momento, aí o clone ele pode compartilhar a tela dele. Então, por exemplo, eu me interessei por esse imóvel aqui. Tanto é que quando eu acessei, eu estava numa página de um imóvel. E aí o clone me perguntou, o que você achou desta propriedade? Uau. Eu disse, eu achei legal, quero mais detalhes. Aí ela foi me descrevendo, foi falando. Eu não fiz o teste de compartilhamento de tela, mas eu sei que é possível fazer, que ela compartilha como se fosse num Zoom, e aí mostra as fotos internas. É um atendimento. E isso nesse website de Portugal. Exatamente, dessa notícia, né, recentemente, que pessoas compraram, né, através do website com esse clone. Ok. E aí a gente vem para a pergunta, né? Inteligência artificial está realmente, né, substituindo os corretores de imóveis? Sim ou não? Eu acho que não, né? Porque tem muita coisa envolvida nesse... O que você acha? O que você acha? Eu vejo que mostrar imóveis não pode ser a função somente do corretor. Isso só faz parte do processo. Sim. Na minha visão, vocês são uma autoridade no assunto. Vocês são expert. Não somente na geolocalização, mas com a experiência e a bagagem que vocês trazem de evitar que clientes tenham problemas. Sim, esse é o principal trabalho nosso, né? A apresentação do imóvel hoje em dia é o mais fácil.
E a apresentação do imóvel, na verdade, não diz nada no mercado imobiliário americano, né? Quando a pessoa entra aqui e ela busca um imóvel para comprar aqui nos Estados Unidos, ela precisa entender que aqui é um outro mercado que não é o Brasil. E Sim. que ela precisa se adaptar com esse novo mercado. E através disso ela vai buscar se informar. Sim, e o corretor é um consultor, né? Do processo completo de compra do imóvel. E utiliza muitas ferramentas para chegar no ponto final comum, muitas vezes, que é o imóvel. Mas a inteligência artificial pode, como você está explicando, ela pode caminhar junto, num período, auxiliando, né? E ajudar principalmente nesse começo, né? Que é a busca do imóvel, né? Exatamente, é a conversão do lead, digamos assim. Então, se de repente chega no website de vocês alguém que está interessado em algo... Na verdade, a pessoa vai pelo imóvel, mas ele não sabe tudo que tem no entorno, né? A localização, as escolas, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Isso é super importante. Super. Agora, as ferramentas disponíveis hoje podem auxiliar muito no trabalho do corretor na conversão do lead. Uma vez que esse lead entrou na base, aí entra esse approach personalizado, com empatia, com esse atendimento que só um ser humano consegue. Claro que sim. Claro que sim. Não substitui também. Também acho que não. Acho que a gente só faz isso. Eu não tenho... A gente sabe porque a gente se coloca no lugar, né? Nos veste esse sapato. Muitas vezes em determinadas, diversas áreas da vida. E a gente sabe que não é substituir, mas a gente pode utilizar dessa ferramenta. A gente como consumidor sabe, né? Se eu for utilizar algum tipo de serviço de algum corretor, sei lá, em outro estado, mesmo eu sendo corretor, eu sei que é importante ter um especialista local. Exato. Né? Exato. E, sei lá, para comprar um carro, talvez seja uma coisa mais fácil de você finalizar uma busca e uma compra, concretizar a compra através de uma inteligência artificial, né? É assim que Mas eu vejo acho também. que o imóvel já é uma coisa um pouquinho mais... O ticket médio do imóvel já é outro patamar de investimento, né? E os riscos, principalmente para o investidor no Brasil. Então, o investidor está lá no Brasil, ele não conhece os bairros de Orlando, não conhece as escolas de Orlando, ele quer se mudar com a família dele para cá, ele precisa ter um consultor. Que entende todas as nuances do... Exatamente. E do toda mercado. a questão legal, dos procedimentos, do que precisa ser feito aqui no mercado americano. Porque o corretor aqui eu vejo como um advogado. Ele é reconhecido e ele é valorizado. Diferente do Brasil, muitas vezes. No mesmo nível, né? Na carreira, na profissão, com certeza. Exato. O respeito ao profissional, né? As associações e as entidades que regulamentam a profissão do corretor, tanto no Canadá quanto aqui nos Estados Unidos, ele realmente valoriza, porque o profissional tem valor, digamos assim. Sim, com certeza. Né? Exatamente. Sim, é tão importante quanto o advogado, né? Porque você está mexendo com uma grande quantidade de dinheiro dessa determinada família, que seja para investir, para ter renda ou para morar, né? Tem que ter uma pessoa do lado que vai acompanhar o processo inteiro, resolvendo todos os tipos de problema que acontece. Não tem como não acontecer problemas no meio do caminho, né? Exato. Então, é assim que eu vejo. Mas os corretores, ainda que não estão utilizando inteligência artificial, eu vejo que eles competem com os que estão utilizando, entendeu? Sim. Essa é a diferença. Porque o corretor que utiliza, ele tem uma otimização do trabalho dele. Ele tem uma resposta mais rápida, ele tem um approach mais customizado, porque com as ferramentas que a gente usa, por exemplo, de automação de marketing, eu sei exatamente o que o cliente fez no teu website, tu sabe? Sim. A gente sabe qual página que o cliente acessou, se ele fez um download de algum e-book específico, de algum tema que ele está buscando. Então, eu sei, por exemplo, de vacation home. Eu sei que ele quer uma vacation home. Eu sei que ele está acessando a minha newsletter. Eu sei que ele clicou nesse blog post. Então, eu conheço mais daquele cliente. Quando eu ligar a primeira vez, eu já inicio na metade da conversa. Sim. Oi, tudo bem? Eu sei que o senhor está interessado em vacation homes, isso. Então, é um contexto legal. Aí, a tecnologia está a nosso serviço no processo de venda. Sim. Ele otimiza, além de escrever templates, né? Eu tenho clientes que iniciaram o trabalho comigo que eles escreviam do zero e-mails para cada novo lead que entrava. Do zero. Eles tinham que parar tudo, começar a escrever o e-mail para aquela pessoa. Sim. Cada lead que entrava, manualmente. Então, é esse trabalho manual
que eu vejo que a tecnologia traz essa facilidade, né, para tasks repetitivas, né, atividades repetitivas, a inteligência artificial e a automação, as duas juntas, né, elas cortam esse trabalho. Hoje, isso já é uma coisa que vem vindo já há alguns anos, do funil de vendas, do SEO, de websites, etc. Né? Então, a gente sempre ouve falar em todos os treinamentos, todas as consultorias. E você acha que ainda é uma coisa importante? Qual é a maior fonte de leads de corretores que você tem identificado hoje que a inteligência artificial pode ajudar vamos dizer, nessa filtragem no funil, na jornada de compra do produto? Nada tem substituído nada. Por exemplo, eu vejo muito corretor dizendo, porque agora tudo é social media. Tudo é viralizar, conseguir 1 milhão de views no meu Reels. Gente, e a newsletter para database? E a ativação dos clientes, e o referral, programa de referral, e o Clients Appreciation Event, o evento para os clientes, fidelização. Nada é somente uma coisa. Esse processo por isso que eu criei, quando eu escrevi esse livro, eu criei uma metodologia, que é de 6 passos. Por que eu fiz assim? Porque muitos clientes chegavam para mim pedindo, Bianca, a agência de vocês faz tráfego pago? Ok. E aí a gente dizia, sim, fazemos tráfego pago. Mas como é que está a tua database? Como é que está teu CRM? Como é que está a tua automação? Quando esse lead entrar na tua base, o que vai acontecer com ele? Porque no momento que você começa a investir dinheiro em anúncio, você vai ter uma geração de lead. E como é que está esse lead management? Como é que está a gestão do lead? Então, aí eu criei esse passo a passo. Então, passo número 1 é todo esse processo de organização da database. Segmentação, colocar tag, para diferenciar quem está na nossa database. Quem é esfera de influência, né? Que é os familiares, os amigos, os parceiros. Quem é past clients. Eu vou estar oferecendo um terreno num cliente que acabou de fechar uma casa de 8 quartos, assim... Então, a gente tem que ter um cuidado nesse processo de segmentação. Eu acho que esse trabalho de database, eu acho que é o mais complicado. Não tem uma inteligência artificial que pegue todos aqueles contatos e descubra quem é quem? Se você escrever do lado, tem um conhecimento, aí a gente vai falar de knowledge base. Tá 2.000 pessoas ali, todas ali sem tag, por exemplo. Eu achei bem legal esse ponto, assim, Emílio. Um ponto importante sobre inteligência artificial é o chamado knowledge base, que é a base de conhecimento. Então, para qualquer pessoa que esteja nos assistindo agora, e se essa pessoa quiser criar um clone, o primeiro passo é criar essa base de conhecimento. Base de conhecimento são as informações que só você tem. Então, por exemplo, na tua lista de contatos do teu iPhone, eu não vou saber quem é o médico do seu filho, quem é o mortgage broker, entendeu? Sim. Então, tem algumas coisas que depende do corretor colocar as informações. Sim. Então, fazer essa distinção, né? E o knowledge base também é feito da seguinte forma. Quando vocês fazem as reuniões de vocês, a gente utiliza o script. Sim. Tudo gravado. Grava, né? Grava tudo, transforma em script e traz para knowledge base. Porque se vocês quiserem treinar o seu clone e ficar o máximo parecido com você, né? O seu jeito de falar. Então, por exemplo, eu falo responder. Tu. Então, se o meu clone em português vai ter que falar tu, porque eu falo tu. Claro. Sou de Santa Catarina. Então, a inteligência artificial ela vai com base nesse knowledge base, entendendo o seu jeito de falar e vai te clonando, digamos assim, né? E vai fazendo com que fique cada vez mais parecido com o teu jeito de falar. Entendi. Então, tem uma ferramenta que você grava a voz e ele... nesse knowledge base, a inteligência artificial vai conseguir identificar a forma que você fala. Então, é o áudio. O áudio transcrito. Então, é o script que a gente traz e coloca. Knowledge base, basicamente, é um documento no Word. Ah, tá. Bem simples. É texto. É texto. Então, por exemplo, no meu Knowledge Base, eu trouxe a transcrição, que é o texto, em forma de texto, de todos os meus treinamentos, das minhas sessões de mentoria, o meu livro, o meu checklist, infográfico, tudo que eu já fiz, que eu já desenvolvi, já criei. Eu treinei o meu... no caso, eu tenho um GPT, né? Que a gente chama de GPT. Que é no chat GPT, você cria um próprio robô seu, né? Então, eu treinei o meu GPT com o meu Knowledge Base e eu disponibilizo para os meus clientes tirarem dúvidas. Super legal. Bianca, eu quero criar um calendário de conteúdo para redes sociais. Aí vem, só que vem com o quê? Call to action,
hashtag, Preparado os já, tópicos, tudo pontuado. já vem de acordo com a metodologia que eu ensino, entendeu? Então, esse é o poder do knowledge base. É a gente conseguir treinar o AI para dar as respostas mais adequadas para os clientes com base no nosso conhecimento. Agora, essa questão, mas então a gente está fornecendo o nosso conhecimento todo para a inteligência artificial. Já tem notícias dizendo que o AI já é mais inteligente que a gente. Então, ou a gente utiliza e tira proveito. Vai junto, caminha junto, aprende, ou vai contra, né? Exato. Nada é segredo, né, hoje em dia, assim, não tem... Por isso que eu acho que o atendimento do humano sempre vai continuar. Principalmente nesse mercado que a gente atua, né? Porque o conhecimento, vamos dizer, a apresentação das casas, onde tudo está, onde as casas estão, tá tudo na internet, né? Você faz uma pergunta hoje, a internet responde, a inteligência artificial responde. Mas o atendimento humano, a consultoria vai continuar dependendo do consultor. Entender. É que assim, tem a emoção, né, que o ser humano, essa empatia, esse toque humano, essa energia, né? Eu digo que essa vibe que a gente tem, é difícil a gente encontrar isso num robô. Você não vai encontrar. Acredito que não, espero que não. Não. Recentemente foi lançado uma nova AI, similar ao Operator da ChatGPT. O Operator é um funcionário que mexe no seu computador, tá? Então você só observa ele mexendo no seu mouse e faz pesquisas, ele trabalha para você. Uma nova AI se chama Manus, M-A-N-U-S. Manus é uma AI chinesa. E ela, inclusive, no trial que eles estão demonstrando, né? A pessoa pergunta, eu estou buscando uma propriedade em Nova York, quais são os melhores bairros, né? E as melhores escolas. Então, o Manus, ele faz essa pesquisa no Google. Então, rapidamente, ele traz de acordo com notícias, com blog posts, esses são os melhores lugares, essa é a média de preço da casa, né? Então, ele faz esse trabalho de busca. Então, pensar que o corretor é um buscador de casas, isso aí, quem está ainda com essa mentalidade não vai se manter no mercado. Não. E é isso que a gente tem tentado passar para frente, explicando para os nossos clientes. De forma bem clara. Claro que para a gente, trabalhando aqui, a gente também sabe que não funciona somente assim, né? A gente sempre gosta de explicar que a gente não mostra a casa, que na verdade a gente mostra a casa, né? Calma, a gente não apresenta. A gente não apresenta a casa, a gente vai mostrar as casas de acordo com aquele perfil específico. A gente não vai simplesmente apresentar a casa e é uma casa só que eu tenho para vender e é isso. A gente vai todo o trabalho, entrar no MLS, buscar o imóvel que é apropriado. Se não tiver a casa dele, vamos esperar ou entrar em contato com outras possibilidades, enfim. Mas é isso, assim, tipo, o AI, ele entra como um buscador de casas, né? Pronto. Que nada mais é do que uma evolução, por exemplo, do Zillow. Porque quando o Zillow, a plataforma Zillow apareceu, apavorou muita gente quando começou a vender os imóveis. Sim. Porque até então, uns anos atrás, o Zillow era só uma plataforma de lead generation. Onde os corretores pagavam pro Zillow para ficar no topo da lista, para quando uma pessoa clicasse nos ads. E muita gente não sabia disso, né? O consumidor não tem que saber de todas as coisas. A gente sempre fala isso para os nossos clientes. Você não compra uma casa toda semana. Ou, né? Na maioria dos casos. Então, ele vai comprar uma casa, talvez uma casa na vida, ou algumas casas de investimento, enfim. Mas não é uma coisa que ele faça habitualmente, com rotina, né? Então, a compra de uma casa, na verdade, as pessoas não sabem o processo. E quando você entra com um AI que te ajuda a explicar, assim, né, com alguma informação concreta até você chegar no corretor, sim, já facilita. É uma ferramenta, né? Uma fase, talvez. Na pré. Exatamente. Tem uma pesquisa no Canadá, quando eu fiz a minha licença em 2022, né? Muito se falou sobre as plataformas de pesquisa de imóveis, né? E aí uma pesquisa que 95% dos compradores compram com corretores de imóveis. Somente 5% compram direto. Sim. E isso se mantém. Porque eu acho que é legal você é corretora aí no Canadá, né? Eu tinha minha licença. E eu acho legal que você experimentou essa
essa carreira, né? Essa profissão, para você saber o que você vai oferecer. Porque não adianta você, eu sei, mas eu não sei. Eu sei, mas eu não pratico. Então, você ter vivido essa experiência, que você não é mais licenciada, mas assim, você ter vivido aquela experiência, você pode falar com propriedade. Exato, foi essa a intenção mesmo, vestir os sapatos, digamos assim, né? Andar caminhar realmente no que vocês caminham todo dia. E o que eu mais percebo assim, eu me sentia overwhelmed, né? Sobrecarregada. Porque é muito estímulo. E essa pressão de que coaches e mentors e curso de social media... É muita pressão na cabeça do corretor. Então, quando eu inicio uma mentoria, a primeira coisa que eu faço é uma mudança de mentalidade. Ninguém precisa seguir trend, no sentido de fazer igual às outras pessoas. Mas é que não é isso, não, é muito não, sabe? Mas o que você faz e faz bem? Qual é o seu hobby? Eu adoro cozinhar, que ótimo. Então, todo dia você vai compartilhar no Stories o que você mais ama fazer. As pessoas, elas se identificam com o seu... the whole... sabe? A sua pessoa como um todo, não somente você vende casas. E aí a gente começa a questão da empatia, entendeu? Eu levei minha filha pro basquete, eu filmei como é uma partida de basquete nos Estados Unidos. As pessoas gostam de entender como é o seu lifestyle. Então tem a pergunta, mas eu deixo um Instagram só profissional e outro só lifestyle? Não, você é 24 horas. E o que atrai as pessoas para trabalhar com você é você sendo você, no seu dia a dia. Entendeu? Então criou-se essa coisa de vestir uma máscara, de eu vou ser igual a Selling Sunset, do Netflix. Vou usar salto alto, E aí que tá o problema das máscaras, entendeu? Porque a gente se frustra internamente e aí gera, como se diz, a síndrome da impostora? Isso. Aquela que você nunca se sente suficiente? Essa mesma! Você nunca se sente suficiente, Exatamente. né? Porque você não é o que você é realmente. É difícil a gente fingir que a gente é uma coisa Síndrome o tempo de todo. impostor. Gente, é demais, é pesado. É muito pesado. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu começo a trabalhar com os meus mentorados é tirar essa sacola cheia de pedra das costas. Dizer assim, peraí, para tudo. Vamos olhar só para o seu business. Para de olhar para os concorrentes. Esquece as pessoas. E eu sugiro que os meus clientes, eles não fiquem consumindo conteúdo nas redes sociais. Eles só postem os conteúdos deles, dá uma olhadinha de 2 minutos e saiam. Porque aquilo gera uma ansiedade desnecessária. Sim. E é ruim, porque quando a gente está ansioso, a gente fica stuck, paralisado. Porque tudo que a gente está fazendo, a gente acha que não é bom o suficiente, então porque não vai mais fazer. Porque você está comparando com o seu concorrente, que às vezes nem é seu concorrente, né? Então, é muito a questão de mindset, é o emocional, é a questão, né, da inteligência emocional, a questão de olhar para si mesmo e achar valor em si mesmo. Eu achei muito legal uma coisa que você nos disse um dia, que fez bastante sentido, assim, que você disse assim, façam, como é que foi que você disse? Sejam quem você é, porque as pessoas vêm até você por quem vocês são. Faz sentido total. É uma coisa tão simples, né? Seja quem você é, porque a gente é assim o tempo todo. Não é que a gente tá aqui, porque a gente tá gravando, que a gente... Não é... A gente tá fazendo de conta que a gente é alguém. Não é, a gente é assim. E você conseguiu nos ver dessa forma, assim, eu e o Emídio. Porque nesses últimos anos, quando a gente vem trabalhando, que você fala assim, então vamos tentar isso. Daí a gente fala, não. Aí você já entendeu que não dá pra gente. Porque a gente é muito... a gente é muito mais... disponível aos nossos clientes do que, por exemplo, ao digital, ao mundo digital, né? Que é o social media, que é o Instagram, engloba todos os digitais. E que a gente, no entanto, gosta mesmo, que a gente sabe fazer, atender aos nossos clientes, nos disponibilizar a eles e fazer todo aquele processo da compra, da venda, da procura, enfim. E você entendeu isso, né? E é super legal, assim, de ver que você conseguiu... Como a gente tem conseguido, claro que tem, né, dramas, existem dramas, porque a gente é difícil, né? A gente é desafiador, né? Eu e o Emídio, a gente tem os nossos... Eu me divirto com vocês, e eu aprendo muito com vocês. A gente é meio rebelde, né? Mas esses é que fazem máscara, a gente né? melhorar, né? Só que eu uso o exemplo, assim, para mim foi um aprendizado, porque quando a gente... a gente mesmo em termos de ser autêntico e a gente consegue passar isso para as pessoas com confiança e autoconfiança, né?
As pessoas gostam disso, porque a gente está sendo verdadeiro e vulnerável. Então, a vulnerabilidade eu vejo como uma das melhores virtudes nesse mundo do digital. Concordo. Porque Que legal. Que o AI não tem, né? não tem como. Não tem. Porque ele é perfeito, né? A gente é a parte- não tem a gente- vulnerabilidade, que é o que nos conecta, certo? Exato. A gente é a parte completamente oposta do robô. Por isso que ele Somos fala que a os gente é humanos. rebelde. Exato, exato. E durante a mentoria também eu gosto de fazer aqueles questionamentos assim: qual é a sua missão na Terra? Que difícil. Qual é o seu essa propósito aqui? Você está hoje como um corretor de imóveis, mas qual é o seu propósito? O que move você? O que faz você sair da cama? É. Né? Todos os dias de manhã. E eu aprendi isso com a minha coach. Eu, né, tenho a minha coach que vem me ensinando isso. Então, eu só entendi que a tecnologia e o marketing teriam algum propósito para mim, porque chegou um ponto que eu achei isso muito material do mundo, sabe? Aham. Não era espiritual, né? Eu pensei, não, mas espera aí, eu posso unir essa questão do marketing, da tecnologia, né, para trazer paz para as pessoas. Sim, Isso. você ajuda os seus clientes a terem paz. Você é uma mentora de marketing, né? Não é uma consultoria de marketing só de implantação de ferramentas. Não. Pelo contrário. Você, na verdade, ajuda as pessoas a encontrar os 20% das pessoas, né? Os 20%, Os 20% do foco, da importância, e deixar que os 80%, então, a tecnologia Vai fazer. faça. É isso mesmo. E essa questão de se conectar consigo mesmo é que a gente percebeu nesse nosso processo, não foi? Com certeza. Quando vocês entenderam que, bom, a gente não pode ser igual a ou as outras pessoas, a gente tem que ser a gente mesmo. Então, o que a gente gosta de fazer? E pronto, e aí ficou mais leve. Não é Muito. leve a gente tá aqui Super batendo um leve. papo. Super Sim. tranquilo. Sim. Com certeza. Bianca, e sobre tendências, assim, do que tem aí para o futuro próximo nesse assunto inteligência artificial? O que você sente, tem ouvido? Então, a parte positiva é que ele vai nos auxiliar, né? A inteligência Sim. artificial vai nos auxiliar definitivamente nessas atividades repetitivas, na automação, até como um próprio assistente no nosso próprio computador, que vai estar fazendo, né, o que a gente precisa fazer. Agora, existe um lado negativo da inteligência artificial, que é a questão da substituição do ser humano. Eu vejo que, já vi, né, li várias notícias de empresas realmente desligando profissionais. Sim. Vários profissionais, por conta desse processo todo da inteligência artificial. Eu vejo essa questão com um olhar um pouco até mais espiritual. Eu vejo que esse momento de mudança da economia, porque não tem como voltar atrás, Não tem. vai mudar definitivamente. Essa mudança vai fazer com que várias pessoas vão ter que realmente abandonar aquele emprego que eles chegavam às 9 da manhã, saiu às 5 da tarde frustrados, que faziam aquilo só pelo dinheiro. Então, aquelas pessoas, elas não estão percebendo, mas elas vão ser soltas de uma prisão, né? Como se fossem libertas Nossa, Sim. fantástico. de uma essa ideia. prisão, sem perceber, né? Inconsciente. E elas vão entender que elas têm talentos. Porque todos nós nascemos com talentos diferentes, É. né? Únicos, que foi dado por nós, por Deus. Então, a gente nasce com esses talentos. E esses talentos, eles precisam ser usados pelo benefício da humanidade, digamos assim, pelo bem das pessoas, né? Então, se cada uma dessas pessoas que forem desligadas nos próximos anos conseguirem identificar dentro de si, com a conexão com o alto, digamos assim, né? Quais são esses talentos, elas vão estar contribuindo muito mais com a humanidade, com a nossa evolução como seres humanos, né? Do que estariam antes. Porque a economia, do jeito que foi formatada, nos bloqueou o acesso a gente mesmo. A gente ficou dentro de caixas, né? Ficamos fazendo trabalhos robóticos. Então agora os trabalhos robóticos vão ficar para os para a robôs. mão dos robôs. Onde os deveriam estar humanos- desde sempre. Vão E os precisar humanos vão ser fazer os humanos. Né? E desenvolver o amor, a generosidade, viver em união, Sim. empatia. A gente vai precisar acordar e dizer, nossa, eu sou um ser humano, o que eu posso fazer para auxiliar o meu irmão, o meu próximo? Nossa, O que eu fantástico. tenho para oferecer. Nossa, a gente não Isso. precisava... É isso mesmo. Olha, depois dessa, sim, acho que é... Fechou caminhando com pro chave de final. ouro.
Legal, fantástico. Concordo com você plenamente. Obrigada por esse ponto de vista, porque realmente faz todo sentido e que a gente possa, então, usufruir, sim, né, da inteligência artificial, do que está sendo oferecido hoje no mercado, com consciência, sem gastar o tempo que a gente estaria com a família, mas que a gente direcione como qualquer serviço, qualquer profissão, que isso seja feita com muita consciência, seja né? uma ferramenta pra gente, Isso. né? E não o substituto. Existe Pra uma nosso comparação que eu faço do fogo com a inteligência artificial. Porque quando o fogo foi descoberto, ele foi utilizado para o bem, mas também ele foi utilizado para o mal. E vem ainda sendo, né? Então, a gente tem essa opção com a inteligência artificial. Se a gente conseguir entender que, conhecendo da inteligência artificial, a gente pode prevenir golpes, scams, e alertar as pessoas ao nosso redor, né, para que elas aprendam, não, isso é um golpe, não caia nesse golpe. A gente conseguir educar as pessoas, né, próximas de nós, para evitar que isso aconteça, acho que a gente também já vai estar fazendo mínimo, né? o nosso trabalho. Fantástico. Maravilha. Valeu? Legal, gente. Obrigada. Bianca. Até mais. Até mais. Valeu.